Disse-lhe, só dar aqui duas informações, cumprimentar a todos, cumprimentar os nossos funcionários que estão aqui online. Nós da outra vez não marcámos a nossa reunião, a próxima fica para dia 20 de Abril. Pode ser? Pode. E a Assembleia Municipal, tivemos uma sessão experimental na passada quinta-feira, vamos fazer outra na próxima, amanhã às 8h30. Correu bem? Correu. Há aqui uma questão das votações, temos que ver. O Bruno está a ver isso. Havia aqui a possibilidade que era todos terem um e-mail da Câmara, também não me preocupo com isso. Então, mas a malta pode fazer a posição de voto ou por escrito, ou uma coisa do género, quer dizer. Sim, mas estamos a... Isso é o que falta também dá. O senhor Carlos, e dá para escrever, mas pronto, mas era para a questão de demorar, o senhor Carlos e o Bruno Martins estão a ver isso, mas amanhã vamos ter. Eu acho que vocês não estiveram nesta, os vereadores não estiveram... Estás com voz metálica, Ricardo? Não sei. Estão-me a ouvir agora bem? Não, está bem. Já melhorou. Estamos a ouvir bem. Se calhar é a rede a tua, Rui. Não, a minha está máxima, pá. Pronto. Dizer o seguinte... se calhar, vocês não tiveram nesta primeira, vou pedir ao Bruno, que ele está aqui a ouvir, para amanhã às 8h30, quem quiser, pronto, vocês já estão no sistema, já testámos aqui, mas conseguem claramente às 8h30 da manhã ou da noite? Não, da noite. Amanhã às 8h30 da noite, testar a Assembleia. Não, e foi porque o Joaquim Neto hoje não podia e amanhã... Mas via Teams, não é? Diga? Via Teams. Via Teams, sim. Portanto, esta era aquilo que tinha para dar. Então, agora no período da hora do dia, alguns vereadores querem se inscrever? Sim, eu e a Virgínia queremos falar. Muito bem, Sr. Vereador. Sr. Vereadora. Começa a Virgínia, não é? Primeira senhora, não é? Isto realmente, a estar em casa às vezes tem estes problemas. Não estava a perceber. Ok. Quero então cumprimentar, no nome do Sr. Presidente, todos os presentes. E começaria por questionar em relação aos apoios às refeições escolares. Gostaria de saber como é que estão a funcionar no nosso concelho. Se os alunos têm que se deslocar à escola ou se recebem as refeições, portanto, em casa. E quem é que está a ser apoiado? São só os alunos do escalão A, do escalão B, ou também outros alunos que tenham feito o pedido às escolas também estão a ser apoiados. E quero também congratular a Câmara pela medida tomada em relação aos kits que vão fornecer aos alunos que não têm nem internet nem equipamento informático. Realmente temos que dar nesta altura um apoio e todos os alunos têm que ter o direito à educação, quer seja presencial, quer remotamente. Portanto, neste aspecto quero dar também e congratular a Câmara por a medida que tomou. Em relação às refeições escolares, fica a aguardar a informação do Sr. Presidente. A vereadora Inês já irá falar sobre isso. Vereador Rui Barreiro. Só duas notas rápidas para a reunião não demorar muito tempo. A primeira prende-se com o seguinte: nós pedimos uma série de informações, o Partido Socialista pediu uma série de informações em algumas reuniões passadas que ainda não tiveram resposta. E, portanto, eu pedi ao Sr. Presidente que visse aí no seu gabinete para se nós podemos, entretanto, neste período, receber alguma informação daquelas que já estão em algumas atas até que já foram aprovadas ou outras em vias de aprovação, daquelas informações que no período antes da ordem do dia eu tenho solicitado e, portanto, para ver se consegui obter a resposta. Esta era a primeira nota. A segunda nota prende-se com... eu gostava de ter informação sobre como é que estão a ser ordenados, digamos que as equipas de trabalho na Câmara, porque, enfim, algumas IPSS tomaram medidas no sentido de criarem equipas que não se contactassem, etc. E, por outro lado, também fizeram-me chegar, enfim, alguma informação de que há áreas em que, digamos que os trabalhadores que estão ao serviço ficam muito aquém daquilo que seria necessário. E, portanto, eu gostava que o Sr. Presidente ou algum dos vereadores me esclarecesse como é que foi montado para responder à crise, mantendo as atividades principais. Estou-me a lembrar, por exemplo, da recolha do lixo, do funcionamento do cemitério, enfim, uma série de áreas que têm do apoio à educação, portanto, e às refeições escolares, etc. Portanto, como é que isso está montado de forma a minimizar as possibilidades de contágio e a salvaguardar a segurança dos trabalhadores municipais e com quem eles contactam. Bem,
Muito obrigado. Eu sobre, primeiro eu passo à vereadora Inês sobre as refeições, que ela tem de estar a trabalhar isso com os agrupamentos, e depois sobre as outras eu falarei, e se for necessário o vereador Ricardo Rato também falará. Vereadora Inês. Olá, muito boa tarde a todos. Cumprimento e desejo que todos estejam bem e que continuem assim nesta quadra pascal. Relativamente às questões que a senhora vereadora Virgínia Esteves apresentou, portanto, relativamente às refeições escolares, cumpre-me informar que quer antes, ainda no considerado período letivo, quer agora também na interrupção letiva da Páscoa, as refeições escolares estão a ser asseguradas a todos os alunos que solicitaram esta valência ao município de Santarém. Como o número não é muito significativo, o que temos feito é conciliar com IPSS do nosso concelho, que estão mais perto da residência destes alunos, destas crianças ou destes alunos, e que as próprias IPSS, ao confeccionarem as refeições para as pessoas a quem prestam apoio domiciliário, também fazem estas refeições e vão entregar a casa dos alunos, precisamente para tentando evitar que eles se desloquem na via pública, ou eles ou familiares, para não haver mais contactos. Portanto, estamos a falar de um número muito residual, portanto nós temos 5 alunos na zona de São Vicente, Valfigueira São Vicente, o Paul, e temos mais 2 alunos na Romeira, em que sempre que possível a IPSS passa em casa das crianças, ou dos alunos, perdão, e deixa a refeição para eles tomarem. Portanto, estamos também com escolas abertas a acolher outras crianças que, sendo ou não filhos de profissionais de saúde, ou podem ser também de outras áreas de serviços essenciais, ou nesta fase de prevenção do Covid, portanto também estamos a acolher em escolas e estamos a acompanhar consoante nos vão reportando essas necessidades. Dar nota também relativamente aos kits, para que haja esta possibilidade e esta equidade de oportunidades do ensino à distância para todo o nosso primeiro ciclo do concelho. Portanto, aquilo que fizemos foi, logo que as aulas presenciais foram suspensas, foi tentarmos saber dos 4 agrupamentos de escolas qual a percentagem, quantos alunos de escalão A teríamos no primeiro ciclo e de que forma é que o município poderia ser um parceiro na promoção do ensino à distância, no assegurar da igualdade de oportunidades de aprendizagem para todos os alunos do concelho, e foi nessa perspectiva que de imediato o município adquiriu os 300 kits. Estes kits têm um PC tablet, portanto é um portátil tátil também, que é acompanhado por um router de 4G e que oferece 30 GB por mês durante 3 meses a quem utiliza aquele computador. Portanto, o que é que fizemos? Dos 300, distribuímos, ou vamos distribuir esta semana, entregar esta semana, já fizemos a distribuição quantitativa, mas ainda não entregamos os equipamentos mesmo às escolas, aos agrupamentos, vamos fazê-lo esta semana. E, portanto, a distribuição pelos agrupamentos foi diretamente proporcional ao número de alunos de escalão A que os agrupamentos neste momento têm. Portanto, há um agrupamento que vai receber mais kits do que outro que não tem tantas crianças, tantos alunos do escalão A, mas foi exatamente na mesma proporção com que os agrupamentos de escolas têm alunos do escalão A, assim receberão também estes kits para permitir que todos possam vir a ter aulas do 3º período com regularidade, saudamos obviamente a iniciativa do nosso Ministério da Educação no sentido de, através da RTP Memória, continuar a ministrar as aulas aos ciclos de ensino, mas reforçamos esta medida e pela necessidade que há deste contacto, desta proximidade entre o professor da turma e todos os alunos da turma, para que possam ir tirando dúvidas, para que possam ir desenvolvendo o processo de ensino-aprendizagem mais acompanhados com estas tecnologias e nesta formação de contexto de ensino à distância. Relativamente à questão que o Sr. Vereador Rui Barreiro colocou, Sr. Presidente, se me der licença, também posso dar aqui alguma explicação.
Portanto, relativamente a medidas que o nosso município tenha tomado, porque nesta perspectiva de todos nós nos adaptarmos às realidades e todos nós prevenirmos os nossos parceiros, os nossos companheiros, quem está connosco no dia-a-dia, no nosso trabalho. E, portanto, várias foram as diligências. Devo informar os senhores vereadores que neste momento temos 250 trabalhadores em regime de teletrabalho e, portanto, não estão nas instalações dos nossos edifícios. Nas funções em que não é possível teletrabalho e em que há que assegurar serviços mínimos, o que foi criado foi, de acordo até com o despacho 3614D, de 23 de março, em que este permite a mobilidade ou permite que haja uma concertação nos serviços, fazendo havendo estas alterações, quer reorganizando locais de trabalho, quer adotando horários específicos de harmonia com o disposto na Lei dos Trabalhadores, da função pública. Também horários flexíveis, jornadas contínuas. Temos tentado rentabilizar ao máximo todas estas valências que a lei neste momento nos permite, e nos serviços que são essenciais para o município, o que fazemos são equipas. Por exemplo, criamos 3 equipas em que uma trabalha durante uma semana, a outra trabalha no turno da tarde, não se cruzando com a da manhã, nem indo para os mesmos locais ou com os mesmos equipamentos, e temos sempre uma terceira que não está nessa semana no ativo, para que tenhamos sempre uma solução no caso de haver, Deus queira que não, mas no caso de haver algum trabalhador infectado numa das equipas. Portanto, estamos a acautelar ao máximo a proteção, tal como a lei define, que é um direito de todos os trabalhadores. Estamos a acautelar ao máximo que ninguém se encontre, que tenhamos os serviços garantidos com equipas em horários diferenciados. Muito bem, muito obrigado. Eu gostava só de acrescentar aqui uma coisa que a vereadora Inês Barroso disse, nomeadamente naquilo que o vereador Rui Barreiro questionou sobre as equipas mais operacionais. Realmente é assim, nós dividimos as equipas, muitas delas funcionam em espelho, não se cruzam, algumas acabam por não estar durante algum tempo ao trabalho, vêm mais à frente, e quer dizer que isto tem funcionado muito bem. E nós, no início, fizemos 3 cenários, um cenário verde, um cenário amarelo e um cenário vermelho, caso houvesse a possibilidade, caso tivéssemos a infelicidade de haver alguns funcionários que fossem contagiados ou não pudessem vir trabalhar por irem por quarentena. Quer dizer que, até esta altura, felizmente, ainda estamos no cenário verde. Gostava de referir aqui uma outra coisa que é importante relativamente àquilo que tem a ver com as IPSS e no trabalho que está a ser feito a nível distrital, a nível da comunidade intermunicipal. Isto são diretrizes da Segurança Social, e todos nós, quando está escalonado e está definido quais os locais, caso haja necessidade de retirar idosos de IPSS, das ERPs, dos lares, para onde é que eles vão? Em Santarém, isso está definido, é no Centro Educativo e da Solidariedade Social da Fonte Boa. Isto é a primeira linha, e depois há uma segunda linha que tem unidades hoteleiras e tem outros espaços, mas, portanto, dizer que também que isto está tudo definido. Mas porque é que eu estou a falar nisto agora? É que o despacho 4097B é muito claro numa coisa. Felizmente hoje os dados são muito bons, estamos com... houve uma evolução de menos de 5%, o que é fabuloso na evolução de novos dados, esperar que assim se mantenha, mas caso haja a necessidade de fazer estas evacuações de lares, como houve aqui um caso que foi conhecido agora no Cartacho, em que era um lar privado que foi para a insolvência e teve que se tramitar para retirar os idosos. Alguns regressam à família, aqueles não podem regressar, mas, como estava a dizer, a Segurança Social já definiu a primeira linha e a segunda linha, e o despacho 4097 diz também que os municípios, caso haja essa necessidade, obrigatoriamente têm que alocar funcionários seus para prestar este apoio. Portanto, nomeadamente aqui as auxiliares das escolas, que estão encerradas, ou outros, caso haja esta necessidade. Eu quero que isto aqui fique muito claro, porque depois poderá haver aquela
caso isto seja necessário, esperamos que não seja, mas que nós temos obrigatoriamente, e não é só o município de Santarém, são todos em Portugal, têm que alocar funcionários seus, nomeadamente das escolas, estando elas encerradas, para irem para estes locais de primeira linha e de segunda linha. Portanto, gostava de dar esta informação também, que eu acho que é importante, e a lei é muito clara. Havia ali dúvidas se tínhamos essa possibilidade ou não. É claro que temos essa possibilidade. Presidente, se me der licença ainda dá mais uma informaçãozinha. Pronto, ainda no âmbito da educação, e agora já não para responder a perguntas, mas também para partilhar informação convosco. Eu não sei se já tiveram a possibilidade de ver, porque talvez tenhamos divulgado há cerca de meia hora, 45 minutos, portanto, nós articulámos-nos também com a Escola Superior de Educação, o Instituto Politécnico de Santarém, com a Comunidade Intermunicipal, com o IFP, com o CEFIM e com a Fab Lab, que é um laboratório que está sediado na Escola Superior de Educação, e, portanto, fomos recolher as 4 impressoras 3D que tínhamos nas salas do futuro, nos ambientes educativos e inovadores de cada um dos agrupamentos de escolas. Estamos a recolher hoje para ainda esta tarde serem entregues as 4 impressoras no Fab Lab, que irão produzir viseiras de proteção ou outros equipamentos que o hospital nos vá reportando que há necessidade de produzir neste tipo de equipamento tecnológico. Portanto, também um agradecimento aos agrupamentos de escolas. Outra questão que temos estado a articular com os agrupamentos de escolas, também com a empresa municipal IVC Santarém, sobretudo porque nesta fase todos somos poucos para dar resposta a tantas solicitações, é a questão de, e também de acordo com a legislação que saiu, quer o decreto 2A de 2020, quer o despacho que há pouco referia, o 3614D, em que os assistentes operacionais que estão alocados aos agrupamentos de escolas têm estado a trabalhar com o município em tarefas que rentabilizamos assim, permite-nos assim rentabilizar os recursos humanos no sentido de dar uma resposta mais real e mais efetiva a todos os serviços essenciais que o município tem neste momento que assegurar. Dar ainda uma última nota, como é do conhecimento de todos, estamos com um hospital de retaguarda no agrupamento de escolas Alexandre Herculano, ou melhor, na Escola Básica Alexandre Herculano. Continuamos, portanto, a assegurar tudo o que possa ser necessário a este hospital, e deixava aqui, obviamente, expressando este agradecimento ao agrupamento Alexandre Herculano, um agradecimento mais lato a toda a comunidade educativa do Concelho, que de todas as formas tem feito parte da solução e tem contribuído em todos os aspectos que o município ou outras entidades do nosso Concelho têm solicitado. Portanto, um bem-aja e obrigada à comunidade educativa do Concelho de Santarém. Obrigado. Só dar aqui também, para terminar, não sei se há mais alguma questão dos senhores vereadores. Eu só queria colocar 3 questões muito rápidas, que 2 delas têm a ver com as informações, quer do Sr. Presidente, quer da Sra. Vereadora. E uma que não percebi na resposta que a Sra. Vereadora Virgínia colocou, à pergunta que a Sra. Vereadora Virgínia colocou, que é quantos alunos efetivamente estão a ser apoiados nas refeições ao domicílio e quantos são aqueles que utilizam ainda as escolas? Essa era a pergunta objetiva, se é que me podem responder. As outras 2 questões na Fonte Boa não há ninguém ainda, pois não, Ricardo? Não, eu já falo. A vereadora fala, eu depois falo sobre isso. Relativamente ao hospital de campanha, digamos assim, da Alexandre Herculano, também não está a ser usado ainda, está montado para o caso de ser necessário, não é? Sim. Pronto, sim. Então, relativamente a essa matéria, a pergunta que eu faço é se o município já equacionou a possibilidade de, para além destas duas hipóteses de apoio, já equacionou numa medida eventualmente de apoio também até ao turismo local, de poder... Eu disse isso. O quê? A questão dos hotéis na segunda linha, eu disse isso, que já estava. Há uma primeira linha, depois estava na segunda linha. Qual é a segunda linha? Pronto, era isso que eu queria saber. Quais é que são os hotéis que estão... Eu já digo isso. E a questão que eu queria colocar não era só para doentes, digamos, para infectados, mas também para profissionais de saúde. Sim, mas isso nós temos, eu já digo. A outra pergunta é se o município já tomou medidas, para além destas do fabrico de viseiras com as impressoras 3D, já tomou medidas, nomeadamente medidas de aquisição
das máscaras, pelo menos das máscaras e do equipamento de proteção, para eventualmente poder distribuir não só à população uma fase mais adiantada, mas também, digamos, aos centros de saúde, hospitais, IPSS, etc. Muito bem. Inês, do número que eu depois falo das outras situações. Com certeza. Pronto. Relativamente à questão dos alunos apoiados, neste momento o IPSS, e a levarmos ao local, temos apenas 7 alunos. E nas escolas temos cerca de 12 alunos, pelo menos até hoje tinha essa indicação, de termos 12 alunos que estão a ser acompanhados nos estabelecimentos de ensino. Alguns passam lá mesmo o dia com docentes ou neste momento estão a fazer horários mais reduzidos, consoante a necessidade que os encarregados de educação tenham de ter os seus filhos ainda nas escolas. Relativamente ao hospital, permita-me esclarecer, Sr. Vereador, este hospital, mas o Presidente irá falar sobre isso, não é? Eu já falo sobre essas questões. Então, e já agora, Sr. Presidente, se me dá também a palavra, porque tem a ver com a educação, dizer que realmente fico contente em ver que o projeto de promoção ao sucesso escolar, tal como eu tinha na reunião anterior também, solicitado a participação nesta parte da educação à distância, que está a contribuir e que também, em relação aos outros municípios que fazem parte da CMLT e que também já adotaram a criação de viseiras com as impressoras 3D, o Conselho de Santarém também tomou essa medida. Portanto, nos outros concelhos também que têm o projeto de promoção ao sucesso escolar, também temos já a produção de viseiras noutros agrupamentos, e congratulo os agrupamentos de escolas que também vão participar nesta produção de viseiras para nos proteger a todos nós. Só dar aqui essas notas. Houve algumas unidades hoteleiras que se disponibilizaram para o município, e nós temos isso articulado com o hospital e com os centros de saúde, caso haja necessidade de alguns profissionais de saúde lá ficarem, de o poderem... Está alguém aí com a... É a senhora vereadora, Não sei. Está aí Qual delas? Eu não. Também não. De ficarem com essas, pronto, disponibilizar os espaços para serem utilizados. E também dentro daquilo que é a primeira linha, como eu disse, é na Fonte Boa. Ter atenção que não é Fonte Boa, no Centro Educativo e Solidariedade, porque as pessoas dizem que é tudo Fonte Boa, mas é no centro, nós conhecemos, e também quero aqui agradecer ao centro fazer isso. Isto foi atenção que este trabalho foi feito pela Segurança Social, em articulação connosco, e depois temos aqui numa segunda linha, que é o Hotel de Santarém e o Hotel Humos, e também a Casa da Amieira. São estes três que estão numa segunda linha. Olá, Ricardo, disseste o Humo, a Casa da Amieira, e qual é o outro? Hotel de Santarém. Hotel de Santarém. Isto é a segunda linha. Primeira linha, ou seja, se for preciso tirar idosos, vão para a Fonte Boa. Caso a Fonte Boa fique cheia, já a segunda linha é o hospital, estas entidades. Agora, é aquilo que eu estava a dizer. Nisto, pois é preciso cuidar dos idosos, é preciso que haja recursos humanos para isso. É aqui, eu estou a dizer, terão que vir alguns das IPSS, os não estiverem doentes, mas também terá que entrar muitos recursos nossos. Atenção, isto foi aprovado há 3 dias, salvo erro no sábado, foi aprovado este plano de contingência, que é a evacuação das herpes. Portanto, isto está definido não só para o nosso concelho, como para todos os concelhos aqui do distrito de Santarém. Também dar aqui os parabéns à Segurança Social, que de maneira muito célere, pela Dr. Renato Bento, conseguiram ter um plano conjuntamente connosco bastante dinâmico, mas também com respostas muito concretas. Relativamente à questão dos herpes, aquilo que a vereadora Inês disse que as nossas impressoras 3D vão fazer, ou seja, isto também
foi vindo da Intermunicipal e dos Fab Labs, e começámos a trabalhar logo de imediato. Dizer também que não começámos todos ao mesmo tempo, porque hoje há aqui uma coisa que está em cima da mesa, que é a questão de materiais para trabalhar, e portanto nós fomos disponibilizando as nossas mais tarde porque não havia materiais para todas estarem a trabalhar ao mesmo tempo. Aquilo que se passa com estes materiais também se passa com os EPIs, e dizer que nós já distribuímos EPIs para as juntas de freguesia, para o hospital, pelos bombeiros, pelas extensões de saúde, pelas IPSS, vamos distribuir mais, só que também não chegam com a cadência que nós gostávamos. Por exemplo, há o chamado TNT, que é o tecido não tecido, que é para fazer batas impermeáveis, que é muito necessário, não se está a conseguir adquirir em lado nenhum. Hoje estamos a falar, se calhar, nas empresas do Norte poderão ter algum, mas o próprio Governo e o Ministério da Saúde estão a tentar comprar todo o que existe, e há estas dificuldades de fornecimentos de EPIs. Eu acho também que há aqui uma coisa que temos que realçar, todos os municípios, todos, e nós também estamos a tentar conseguir mais, não sei se conseguimos vir no município de Santarém, os municípios da Alzira do Tejo vão adquirir 9 ventiladores para entregar ao Hospital de Santarém, é importante, e que eles cheguem atempadamente. Este está tudo acertado para que cheguem rapidamente, mas como estou a dizer, nos EPIs nós estamos a distribuir às entidades. Agora, também quer dizer aqui uma coisa, Sr. Vereador, de acesso à população, neste momento não conseguimos. Tomaremos nós conseguir adquirir para estas entidades todas, bombeiros, hospital, juntas de freguesia, IPSS, misericórdias. Se nós conseguimos para estes, já ficaremos muito contentes. Agora, conforme vamos adquirindo e vamos disponibilizando, dizer que também estamos muito centralizados em alguns aspectos, porque não é fácil comprar isto, e muitas vezes é melhor comprar em grandes quantidades. Estamos a fazer em conjunto com as duas entidades, ou seja, o Médio Tejo e a Alzira do Tejo, também alguns procedimentos estão a acertar procedimentos para o poderem fazer em conjunto, mas é uma questão ainda de fornecimento, infelizmente. Eu falei com um amigo meu que é importador de material desse género, e eles, por exemplo, no caso das máscaras, a quantidade mínima são 500 mil. Sim. Portanto, mas é isso, por isso é que nós estamos a acertar isso. Eles conseguem nas meter cá em 3 dias, dizem eles. Mas como outra coisa, vereador, que tem acontecido, que ainda recentemente em um fornecedor, algumas coisas ficaram retidas em Espanha, já não necessitaram delas, nem passaram já para cá. Portanto, isso está a acontecer um pouco nos países que estão mais aflitos, de reterem nacionalizam os equipamentos. Nacionalizam devido ao estado de emergência, necessitam, já não os deixam sair de lá. Muito bem. Vamos também continuar a enviar os briefings, que são diários, e portanto tem sido importante, e aí já vai também muita informação. Dizer que a PSP e a GNR e a Sintermimo vão estar e isso tem sido os briefings diários que fazemos connosco. Eles ainda ontem, por exemplo, a PSP na zona urbana de Santarém mandou parar mais de 600 carros, alguns voltaram para trás, e a partir de hoje, até dia 13, vão ser muito incisivos e muito disciplinados, e portanto as pessoas que nos estão a ver, porque isto vai ser disponibilizada a nossa reunião, que tenham mesmo cuidado, saiam só quando é necessário e fiquem. Os nossos dados, infelizmente, em Portugal estão a correr muito bem, e era bom para todos nós que rapidamente conseguíssemos, e olha, que fôssemos aqui, já não éramos o bom aluno há muito tempo, que sejamos o bom aluno novamente nesta matéria, que a todos nós nos terá que deixar orgulhosos. Muito bem, entrando no... Se me dá licença, só também dar uma informação aos senhores vereadores. Só para duas. Uma, eu não sei se ficou bem explícito, o hospital que está a ser criado na Alexandre Herculano é de retaguarda, não é para dar resposta aos doentes infectados, mas sim... Mas isso também ficou nas nossas informações. E uma outra informação apenas, é relativamente aos recursos humanos. Também estamos a articular com a ARS conseguirmos assegurar alguns assistentes operacionais para dar resposta aos serviços essenciais que foram criados
nas instalações da Unidade de Saúde de São Domingos e também agora na reconversão, na reorganização da Unidade de São Bento. Portanto, aqui também a Viver Santarém e o município, através dos assistentes operacionais, estão a cooperar com a autoridade local de saúde, o que também fica esta informação para os senhores vereadores terem conhecimento. Entrando no período da ordem do dia, de Pierre Timmermans, de ordem do dia, não sei se é assim que se lê, que pretende construir um pavilhão agrícola na segunda fase, com altura de 8,5 metros na rua Luís Camões, em Val das Éguas, União de Freguesias da Romeira e Vares, deste município. Isto é o processo 01/2019. Há alguma dúvida sobre este processo? Nós temos aqui apoio do arquiteto Paulo Cavasso ou não? Eu penso que o Paulo Cavasso está na reunião. Também informar alguma coisa, também, não sei se... Eles pelo menos está aqui na reunião, sim. Pronto, nós temos aqui algumas dúvidas que se prendem com a questão dos 8,5 metros. E, portanto, que é uma exceção que este processo abre, não é? Sim. Como? Realmente é só 7,5, que é para deliberarmos a questão de ser mais 1 metro. Exatamente. É uma exceção, sim, está prevista, mas a vereadora pode explicar, ou então o arquiteto Paulo Cavasso. Então, mas a pergunta, já agora, se calhar é melhor eu fazer as perguntas e depois, quer a vereadora, quer o arquiteto, fazem a explicação, pode ser mais útil para todos. A questão que nós colocamos é: quantos pedidos é que já foram recusados, se é que já houve algum, de processos deste género por terem altura a mais do que aquela que estava prevista, isto é, que tinham mais do que 7,5 metros. E, portanto, o tratamento que o município tem que dar é um tratamento equitativo, não é? Se até aqui foi 7,5 metros, e o que é que agora vamos mudar para 8,5 metros? E se aparecer amanhã um de 9 metros, o que é que nós vamos fazer? E, portanto, gostava de ver esclarecida esta matéria. E se fixou à data os 7,5 metros, devia haver alguma razão, portanto, e agora para mudar para 8,5 metros, eu pessoalmente quero dizer que não me choca nada que as coisas tenham 8,5 metros ou 9 metros ou o que seja. Mas gostava que fossem todos os nossos concidadãos tratados da mesma maneira e não vá haver depois alguém que diga agora este tem autorização, mas eu o ano passado, ou há 2 anos, ou há 3, ou há 6 meses pedi e ninguém me tratou da mesma maneira. Portanto, gostava de ver estes assuntos esclarecidos. Bem. Em relação aqui à questão, ao processo em questão, é só de 1 metro. Se houve alguns processos anteriores... Bem, essa questão já eu não sei responder, como é óbvio, não estava cá. O Cavasso responde a isso. Boa tarde. Eu penso que, a partir da altura em que a Câmara decidiu avaliar a possibilidade de atribuir exceções a situações dessas, nunca foi recusado nenhuma situação. Foi numa data anterior, com uma deliberação, com sustentação num parecer jurídico, e a partir daí, pelo menos 6, 7 anos, não voltámos portanto, a deixar de recorrer a estas expectativas. Deixe-me só aqui interromper para fazer uma coisa. Pelo que eu percebi, houve uma altura que se fez, depois deixou-se de fazer e depois voltou-se a fazer outra vez, certo? Não foi bem assim. Vamos lá ver. Esta identificação, esta norma estabelecida na deliberação de 2 de 6 de 2003 era para... substituir as falhas do regulamento do PDM e de alguma forma fomos um pouco uniformes, na altura não atendemos a algumas situações que podiam ser pouco relevantes para as questões que estavam associadas às construções em agroflorestal e, portanto, na altura quem fez, o diretor da altura entendeu circunscrever as intervenções a um conjunto de regras um bocadinho restritas demais, que vimos um pouco mais tarde que estavam pareciam mais associadas a regras de habitações familiares. E por isso, no mandato anterior, decidimos pôr em causa e na perspectiva de que, obviamente, o PDM que está em revisão iria suprimir esta limitação, que no meu entender é absolutamente, injustificado. Porque, para o caso, a atividade agroalimentar, é preciso um pé direito superior por questões de logística e associado aos equipamentos. Perderíamos a oportunidade de ver instalada uma atividade desta natureza. Julgo que, desde que percebemos que, de facto, 7,5 metros é suficiente,
passámos a levar às reuniões de Câmara todas as decisões que tivessem a ver com a reclamar um regime de exceção, portanto, ultrapassando o impedimento estabelecido na própria deliberação. Quem decidiu estabelecer as regras foi a Câmara, e a Câmara pode, por acaso, alterar. É o que está agora em cima da mesa. Muito bem. Sr. Vereador, mais alguma questão? Não, quer dizer, em face destes esclarecimentos, nós vamos nos abster. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovado com a abstenção do Partido Socialista. No ponto número 2, de Ema Fonseca Correia, na qualidade de proprietário do lote 2 e 3 do alvará de loteamento número 17/1984, emitido em nome de Maria Noémia Victorino Luís, na freguesia de Moçarria, apresentando pedido de fusão de lotes. Isto tem aqui um indeferimento, tem um parecer do Dr. Montalva distrito a ele e, portanto, é a votar o indeferimento. Alguns senhores querem dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 3, de fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria de Casével, solicitando a isenção do pagamento de taxas inerentes ao pedido de certidão de inexistência de licença referente à fração C, primeiro andar, destinada a salão paroquial e salas de catequese. Casével. Portanto, isto também, os senhores chegaram a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 4, nós também depois tem a ver com o assunto de medidas extraordinárias de apoio às famílias e empresas do Conselho. Nós também enviamos isto, será que irá à Assembleia Municipal, também depois falámos, já é divulgado dizer que para aqueles que da nossa reunião tem a ver com a questão da habitação social, prorrogar o prazo das rendas de habitação, com a suspensão da água para todas as IPSS do Conselho, suspensão das tarifas fixas, água, saneamento e resíduos sólidos para o pequeno comércio, prorrogar o prazo de pagamento de todas as faturas de água, nas empresas que têm arrendamentos connosco, é a suspensão dos pagamentos desses arrendamentos, é a suspensão da ocupação do espaço público, e nos cemitérios é a suspensão de cobranças das taxas de inumação dos mortos, dos óbitos que venham a ser provocados pelo Covid. Alguns dos senhores cada palavra. Sr. Presidente, eu queria até, em primeiro lugar, perguntar-lhe o que é que quer dizer suspensão. Suspensão quer dizer isenção de pagamento nesse período, ou quer dizer que deixam de pagar e pagam mais tarde? Não. Aqui não pagam mesmo. Pronto, ok. Portanto, onde se lê suspensão, pode-se ler isenção, não é? Não, é isenção da cobrança das tarifas. Não pagam a água nestes tempos agora. Pronto, nós temos pena que as medidas propostas não venham acompanhadas de uma ilustração do impacto previsível nas contas, porque era importante que fossem quantificadas. Por exemplo, vamos começar pela última medida, a medida dos cemitérios e da isenção das taxas de isenção para quem faleça por motivos do Covid-19. Quer dizer, eu julgo que até agora ainda não faleceu ninguém no Conselho de Santarém. Não. Pronto. E o impacto desta medida é claramente um impacto reduzidíssimo. Portanto, espero eu, aquilo que eu julgo que nós devíamos fazer, a tomar medidas, era tomar medidas que efetivamente apoiassem as empresas e as famílias. E julgo que estas medidas propostas pelo Sr. Presidente e pelos Srs. Vereadores do PSD ficam claramente aquém daquilo que é necessário e até comparativamente com outros municípios do país inteiro. Eu tive o cuidado de fazer essa busca e, portanto, sem prejuízo da nossa posição de voto relativamente a esta matéria, o Partido Socialista considera, por exemplo, começando pelo princípio, na habitação social, não há efetivamente aí nenhum benefício para quem usufrui de habitação social, apenas se permite que mais tarde, que possa pagar mais tarde, digamos que a habitação. A proposta do Partido Socialista é que quem tem as contas em dia, isto é, quem paga atempadamente a sua habitação social, possa ter uma isenção de pagamento durante o mês de abril e de maio. Isto é, são 2 meses de pagamento de habitação social que são suportadas pelo município numa forma de apoiar as famílias necessitadas num período em que os rendimentos são mais baixos.
E, portanto, é uma medida claramente de apoio, apenas, obviamente, também para aqueles que são cumpridores, porque nós sabemos que há muitos que acabam por não ser cumpridores. No caso da água, parece-me importante que haja apoios, mas não apenas para as IPSS. Eu acho que os municípios, e alguns têm feito isenção de cobrança de todas as tarifas, a água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, para todos os agregados familiares, num período limitado. E, portanto, o Partido Socialista propõe que essa suspensão, ou melhor, que essa isenção de cobrança das tarifas fixas fosse para todos os agregados familiares, eventualmente num prazo entre 1 de março e 30 de junho, e isso era efetivamente um apoio significativo para as finanças das famílias. Não estávamos a isentar só o comércio, nem só as IPSS, estávamos a isentar toda a gente, e aí havia, de facto, um benefício claro de todas as famílias. Depois, julgo que há a questão da disponibilização dos espaços hoteleiros para pessoal médico e de enfermagem. É importante que também possa ser equacionado e, portanto, que nessa segunda retaguarda para doentes também se possa equacionar, porque o pessoal médico e de enfermagem, muitos deles têm que fazer períodos de permanência fora de casa para não porem em risco os seus próprios familiares e precisam de espaços e, portanto, também se deveria equacionar essas matérias. A questão da disponibilização desse alojamento temporário, julgo que era importante, mas também devemos ter medidas de apoio à economia que eventualmente possam ser equacionados. Eu acho que a isenção das rendas de todos os estabelecimentos comerciais dos espaços municipais que estão encerrados é da mais elementar justiça. Ora, se os espaços estão encerrados, faz todo o sentido que haja uma isenção desse pagamento e, portanto, de todos os estabelecimentos comerciais em espaços municipais, mas também me parece que devia ser equacionado, digamos que outro apoio, para além da questão da água, para os estabelecimentos que se encontram encerrados ou com a atividade suspensa, porque era importante que isso viesse a acontecer. E, a esse propósito, eventualmente, para além da água, que pudesse ser equacionado, como alguns municípios já fizeram, também um apoio ao gasto de energia elétrica ou uma coisa do género, mediante um pacote que viesse a ser apoiado pelo município. Por outro lado, o Partido Socialista já propôs isso em sede de discussão dos impostos municipais, mas acho que faz todo o sentido, nesta altura, possa ser recuperada a proposta de isenção da derrama para todas as empresas que faturam até 150 mil euros, que são as pequenas empresas, na prática, e que o impacto orçamental também não é muito elevado e não deixa de ser um apoio à economia local que o município iria fornecer com os seus instrumentos próprios. Muito obrigado. Sr. Vereador, há aqui algumas notas que eu queria dizer. Todos nós gostaríamos de dar muito mais. Agora, como eu lhe disse, já há 15 dias estava a ser estudado e também tivemos reuniões no âmbito da comunidade intermunicipal da Lesíria do Tejo para que as medidas fossem o mais próximo possível umas das outras e se comparar as medidas aqui à volta, verificará uma grande proximidade entre elas todas. No que diz respeito à... Sr. Presidente, peço desculpa interromper. No que diz respeito... Só para dizer o seguinte, eu acho bem que as pessoas se concentrem, mas compare lá a tarifa da água de Santarém com a tarifa da água dos outros municípios da comunidade. Não há grande diferença. Deixe-me só dar aqui uma nota e se quisermos fomos por essas contas, olha... as águas do Ribatejo dizem e anunciam num pacote desta crise cerca de 500 mil euros e eles são 6 municípios. Isto que aqui estamos a apresentar das águas de Santarém representa 400 mil euros. É para nós termos só aqui as contas, a dimensão, se calhar fomos fazer essa escala, o que nós estamos a dar comparativamente com os restantes, com outros municípios. E, portanto, essas contas... Então, Sr. Presidente, significa que as contas estão feitas e era bom que a gente tivesse acesso a essas contas. Faremos chegar a essas contas, não, claro, eu não as tenho, mas podemos fazer chegar a essas contas. Claro que na habitação social, à semelhança do que fizeram os municípios, Lisboa fez como Santarém está a fazer, não isentou,
Porque nós não podemos esquecer que a habitação social, a maioria destas rendas são rendas de 5, 6 euros de pessoas que não estão a perder o seu rendimento, porque muitas delas são rendimento de inserção e são muitas com medidas de apoio. Portanto, não perdem rendimentos com isto. E, portanto, se temos que dar equidade, teremos que dar essa equidade. E, portanto, ir ao encontro daquilo que estamos aqui a falar, nomeadamente com a questão daquilo que é as águas. São aqui cerca de 2.500 contadores que são apoiados nesta medida, especialmente no ponto de vista do comércio, e isso para todos nós temos que nos congratular por isso, porque indo a toda a população e a todos, eu quero dizer aqui uma coisa, que toda a população não perdeu rendimentos. E, portanto, nós temos um tarifário que é social, que já existe há muito tempo, e as pessoas que tiverem dificuldades recorrem a esse tarifário social e, portanto, pagam a água a valores muito reduzidos e sem algumas das tarifas fixas. Portanto, esses tarifários já existiam. Portanto, isto é uma medida de apoio para uma situação de emergência e é de 4 meses, e que isto vai retroagir a 3 ao mês 3, ao mês de março, na sua totalidade, e isso são situações que nós temos de dizer. Porquê? Se fôssemos isentar tudo isso, eu quero dizer que, se calhar, daqui a 6 meses, as águas de Santarém teriam grandes dificuldades. Porquê? Porque têm também o seu funcionamento, têm os seus trabalhadores, e as coisas têm que ser equilibradas. E depois há uma outra coisa que nós todos temos que ter a noção, e não é a altura de nos podermos dar tudo agora e fazer tudo. É que a seguir a esta pandemia vem uma crise, e nós não podemos estar todos a descapitalizar as nossas empresas, os municípios, dar o máximo possível, mas lembrarmos que daqui a pouco tempo vamos ter que estar a dar outra vez, noutras condições, e aí já se calhar saber mais em concreto quais as entidades que estão em dificuldade e quais aquelas que realmente necessitam de ajuda. E aí, nessa altura, cá estaremos novamente para novos pacotes de ajudas e fazer com que essas entidades mais rapidamente possam recuperar toda a sua atividade. Também gostaríamos de ir muito mais, e isto, como eu disse, isto não está fechado. Imagino, felizmente hoje a curva está a baixar, a percentagem, mas se tivermos esta evolução, isto poderá se prolongar por muitos meses, e, portanto, tudo isto é dinâmico. Isto é um primeiro pacote. Se houver necessidade, cá estaremos para ajudar mais, como eu disse da outra vez, mas sempre com a consciência que temos outras entidades que têm que funcionar e outras entidades que dentro de pouco tempo ainda vão ser muito necessárias. Muito bem. Quem vota contra? Então, Sr. Presidente, nós vamos votar favoravelmente este pacote proposto pela Câmara Municipal, mas ficam aqui as nossas propostas para eventualmente serem apreciadas já relativamente ao segundo pacote. Sr. Vereador, com houver uma manutenção deste Estado, ou seja, nós não sabemos, o dia 9 de Abril é um dia importante, porque vai ser dito se há escola ou não há, que níveis de ensino é que vão funcionar ou que não vão continuar a funcionar, quanto tempo é que se vão manter estas medidas, e, portanto, nós temos que todos ter esta noção que ir muito mais além nesta altura será contraproducente para algumas das entidades que depois, se calhar daqui a algum tempo, estarão em situações semelhantes às entidades que estão hoje a ajudar. E nós temos que ser responsáveis e não podemos estar aqui, isto não é para si, atenção, mas já vi em muitos órgãos de comunicação nacional a dizer que era necessário isto e aquilo. E depois, as entidades cá estão, e nós esperamos também que a Europa se una toda, que o nosso governo também vá mais além e nós também possamos ir todos mais além. Todos desejamos isto, mas com um pé de cada vez a dar estes passos. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. O ponto 5 tem a ver com uma anulação de valores de dívida referente a faturas relativas a tarifas e solos urbanos dos anos 2003, 4, 8 e 9. Isto é dentro daquele trabalho que o DAF tem vindo a fazer. Alguns senhores que dar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Isto tem a ver com aquilo que estamos obrigados, relatório global de análise da execução da delegação de competências dos municípios, das competências municipais nas freguesias no Conselho no ano 2019. Isto é para remeter para a Assembleia, tem a ver com a entrega de documentação
que as juntas têm que fazer dentro das delegações. Aqui ainda há muito que afinar, mas percebemos o funcionamento das juntas. Vou chamar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Cemitério dos Capuz, proposta digital com lista de exumações. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 8 é o apoio ao projeto de hipoterapia do agrupamento de escolas Dr. Ginestal Machado. Isto é uma retificação do apoio concedido. Alguém quer usar a palavra? Quem vota contra? Se quiser acelerar aí a coisa... Sim, mas vamos ficar para a ata. Do ponto 9, ponto a escola básica do primeiro ciclo de Vaqueiros, celebrar entre o município de Santarém, União de Freguesias, Casévila e Vaqueiros. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 10 tem a ver, empreitada de revisão alteração do mercado municipal ou autossuspensão dos trabalhos, isto é uma retificação do teor. Nós, relativamente ao mercado municipal, a posição de voto do Partido Socialista, nós abstemos. Abstenção. Aprovado com a questão do PS. Ponto 11. Apoio extraordinário às juntas de freguesia do Conselho para o combate à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus. Portanto, isto tem a ver com o apoio que nós depois também enviámos para vosso conhecimento, relativamente 25 mil euros. Quem vota contra, quem se abstém... Nós vamos votar favoravelmente, mas consideramos que este apoio é reduzido e que devia ser equacionado um apoio às juntas de freguesia relacionado com o apoio domiciliário que algumas juntas de freguesia já andam a fazer, nomeadamente quer relacionado com os medicamentos, quer eventualmente até com o apoio no fornecimento de alimentação, e que devia ser equacionado, digamos que um novo pacote para as juntas de freguesia. Algumas farmácias já contactaram-se a eu, algumas juntas de freguesia, até a disponibilizarem-se para haver aí uma espécie de protocolo em que as farmácias entregam os medicamentos. Há uma coisa que nós também temos que ter atenção nestas matérias, e as juntas de freguesia também têm essa noção. Por exemplo, as juntas de freguesia, relativamente a algumas daquelas são as suas competências que estão a fazer, neste momento também não estão a fazer a competência, e o município de Santarém não fez assim. Presidente, recordar-se-á que há 15 dias atrás eu perguntei-lhe se havia algum apoio previsto para as juntas de freguesia. Estamos a trabalhar nesse apoio, como eu disse, ao Sr. Presidente, os seus presidentes de junta também têm que ter isto muito, muito tudo presente, que é o seguinte: o município de Santarém hoje, à semelhança do que faz há alguns anos para cá, não tem duodécimos em atraso. Nós, com a questão das alimentações, como falámos, essas alimentações, nós temos uma rede que funciona, que é o nosso Conselho Local de Ação Social, que faz esse trabalho. E, portanto, temos aqui dois pontos a seguir, onde isso é referido. Temos as nossas IPSS que fazem esse trabalho. Na questão dos medicamentos, podem levar a casa o medicamento, e isso, nós também temos uma rede de medicamento que dá medicamentos gratuitos a 200 pessoas, e estamos a contratar para mais 100 pessoas tudo isso. Agora, também não podemos ter aqui uma sobreposição, eu sei que levo, mas também do ponto de vista daquelas que é as necessidades, as juntas de freguesia também sabem aquilo que contam e aquilo que podem. Neste momento, sinceramente, não me parece que haja aqui uma necessidade de um segundo pacote de apoio para as juntas de freguesia. Daqui a, se calhar, mais 3 semanas, um mês, teremos que reavaliar essa situação, ela vindo-se a manter. Porquê? Porque nós, como estou a dizer, continuamos a fazer os pagamentos dos duodécimos, sabendo nós que algumas das competências, nomeadamente na área da educação, e nós temos bastante dinheiro que é alocado à educação por via dos protocolos, e basta ver o ponto que votámos mesmo agora relativamente àquilo que é as competências das juntas, para termos isso muito clarificado. Recordar-se-á que eu, na última reunião de Câmara, perguntei concretamente relativamente a estes apoios, o Presidente deu uma resposta que, em princípio, as juntas também iam ter menos apoios e menos gastos, e, portanto, não havia necessidade. Passado 2 ou 3 horas, as juntas de freguesia foram informadas de facto que havia dinheiro, e ainda bem, portanto, eu espero. Eu acho que este apoio não chega, mas eu espero que haja condições. Mas se houver, os seus presidentes sabem que, havendo essa necessidade, nós daremos. Agora, não estou a dizer, nós estamos paulatinamente, nós estamos com muitas outras aquisições, muitas outras coisas, estou todo a trabalhar. Nós, aquela que demos foi para a questão da limpeza, que está a ser feita, da higienização, da desinfecção
não é de tanto das ruas, como as pessoas veem, passam pelas ruas, mas é mais os contentores, é mais as paragens de autocarros, é mais os multibancos, é tudo isso que tem sido feito, porque, claro, a DGS, neste aspecto, às vezes dá umas orientações, depois dá outras, ainda hoje vimos isso com as máscaras e também, mas nós temos dito para fazer, e também aqui com o apoio de alguns agricultores que ajudaram estas juntas de freguesia. Mas estou a dizer, neste momento não nos parece, se houver mais à frente, nós faremos. Eu também quero fazer uma reunião com as juntas de freguesia, ver se agora se conseguimos também para aferirmos todas essas necessidades. Não estou a dizer que não vamos dar, mas vamos verificar tudo isso e, portanto, eu também acho que devemos todos olhar depois para os relatórios, dos relatórios de execução, das juntas de freguesia, e daí também se tira muita informação que eu acho que é importante. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 12, apoio financeiro excepcional ao Centro de Bem-Estar Alfigueira e Centro Interparoquial de Santarém. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Apoio financeiro excepcional à Cruz Vermelha Portuguesa e à Santa Casa da Misericórdia de Pernes. Isto é no âmbito daquilo que disse há 15 dias atrás a vereadora Virgínia, que estas são as duas entidades, SAAS, que dão esse apoio de primeira linha, e agora, como algumas entidades tiveram que parar, estamos a reforçar esse apoio. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Projeto de execução da empreitada reabilitação, isto tem aqui uma pequena retificação, com uma peça, uma das coisas que foi distribuída em reunião de executivo não estava de acordo com aquilo que tinha sido validado com a equipa projetista e, portanto, tem que vir novamente a reunião de Câmara. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 15 tem a ver com o regulamento da Companhia de Bombeiros Chapadores de Santarém. Isto é um regulamento que é interno, ou seja, vai à Assembleia Municipal para conhecimento. Quem vota contra... Quer dar aqui alguma explicação sobre o objetivo da questão desta companhia de sapadores? Portanto, isto é para dar maior operacionalização? Isto corre da lei, vereador. Uma lei em 2019, ou seja, houve uma alteração legislativa em que os bombeiros municipais, todos eles têm que obrigatoriamente, aqui numa série de passos, passar para sapadores. Também há uma atualização da carreira, que está a ser feita, e há aqui temos tido formação, a formação necessária tem sido dada para podermos ter essa resposta? Sim. Isso, toda a formação é dada. Ou seja, isto é só uma questão de nomenclatura neste aspecto, porque eles já funcionavam nestes termos. E quero aqui também, já que o Sr. Vereador fala nisso, dar aqui uma reflexão que eu acho que é importante. Eu há muitos anos que defendo uma profissionalização dos bombeiros e um outro modelo de financiamento, e infelizmente o modelo de financiamento dos bombeiros, das associações humanitárias, assenta muito naquilo que é o transporte de doentes, e agora, com esta pandemia, não pode ser feito o transporte de doentes, e isso está a trazer graves problemas financeiros a muitas associações humanitárias de bombeiros. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 16 é uma anulação da nota de débito. Isto tem a ver com uma colocação de publicidade. Isto foi mal instruído na altura, nem sequer deveria ter sido emitido e, portanto, está agora a ser anulado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 17, apoio financeiro no pagamento de 50% da valor do renda mensal. Isto é o atendimento 3 de 2020. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 18, habitação social. Também um pedido de alteração da composição do agregado familiar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 19, apoio financeiro no pagamento de 50% do valor da renda mensal. Processo número 05/2020. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 20, apoio financeiro no pagamento de 50% do valor da renda mensal. Processo interno 01/2020. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 21, trânsito na Junta de Freguesia, da Junta de Freguesia de Póvoa de Azeite, é a colocação de sinalização vertical no troço da Estrada Municipal 516-1. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 22, colocação de sinalização vertical de aviso de perigo na Rua dos Alcaides.
Caminho Municipal 1338 da União de Freguesias São Vicente do Paulo e Val Figueira. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Projeto Global de Solução da Igreja de Santaria, esta é a aprovação do projeto de execução de uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 24, no ponto 24 eu penso que foi enviada informação, eu hoje não tive a oportunidade porque este ponto era para ser 2 pontos e foi agendado num só, portanto há um que é uma ratificação e depois é a proposta de escolha do procedimento concursal. Ponho à votação a primeira. Nós abstemos nas duas. Muito bem. Ponto 1, portanto, e depois a abstenção do Partido Socialista. Portanto, está a ser criado aqui um novo ponto, portanto, neste aspecto. Ou então, nos dois, votarmos diferente dentro do mesmo ponto. Depois terá que o SAO verificar como é que na ata ficará. Ponto 5. Contrato administrativo específico da delegação de competência entre o município de Santarém e a freguesia da Abram, tem a ver com a reabilitação da escola básica da Abram. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E empreitada, isto é o PGES das Barreiras, é a primeira fase, isto é a sessão da suspensão parcial, portanto, é mais um troço que vai ser intervencionado naquela zona. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aqui também... Nós abstemos nesta. Portanto, está terminada a nossa reunião.